E aí, será que é prosa ou é verso? Eu sou Leonardo Guedes, aluno do curso de Letras da Universo de Niterói, e hoje, nessa oficina online, nós vamos conversar um pouco mais sobre o texto em prosa e o texto em verso. O texto em prosa é aquele escrito em discurso direto, ele ocupa toda a linha, né? Ele é formado por parágrafos, por frases, por períodos que vão ocupar a folha inteira. Então nós podemos pensar numa notícia de jornal, numa entrevista dada a uma revista, nós podemos pensar nos romances, nas crônicas, nos contos. Tudo isso é texto em prosa. É aquele texto que surge lá com os sermões do padre Antônio Vieira, no Barroco, né? É a primeira manifestação que nós temos assim de registro no Brasil. No entanto, se pararmos para pensar, a carta que Pero Vaz de Caminha escreve para o imperador de Portugal, ela foi escrita em prosa, ela estava lá ocupando toda a linha, ela tinha características de um texto em prosa. Né? Nós podemos também pensar em vários outros escritores que fizeram, fazem e sempre farão sucesso na nossa literatura brasileira, como José de Alencar, que escreveu o Guarani, Álvares de Azevedo, que escreveu A Noite na Taberna, e tantos outros textos em prosa. Além disso também, eu gosto de salientar que a literatura de língua portuguesa em prosa nos países africanos é extremamente importante. Em Cabo Verde, por exemplo, o texto em prosa vem antes do texto em verso. Né? Em Moçambique, principalmente depois da independência do país, o texto em prosa vai ter grande destaque. Além também das revistas, né, que são escritas, e os folhetins, que são escritos todos em prosa. Além disso, nós temos o verso. O verso é aquele texto que não vai, como a prosa, preencher a linha toda. Ele vai até determinado momento. O verso, vários versos formam uma estrofe, né? E diferente do texto em prosa, como por exemplo uma notícia policial num jornal em prosa, vai ter uma característica totalmente denotativa, aquilo ali literalmente aconteceu. O texto em verso, o nosso poema, ele tem uma característica figurada, né? Vai ter rima, vai ter métrica, vai ter tudo isso numa poesia brasileira. Vários escritores fizeram e fazem sucesso no texto, nos poemas, no texto em verso no Brasil, né? Como destaque podemos dizer o romancista Castro Alves, né, o poeta abolicionista, escreveu o Navio Negreiro, tão famoso. No modernismo temos vários escritores, né, como não lembrar de E Agora José, de Carlos Drummond de Andrade, e tantas outras obras. Né? Gonçalves Dias, romancista, né, que escreveu o meu poema favorito, né? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então tudo isso é um texto em prosa, é o poema, é a poesia. Então, essas são as diferenças básicas. Temos uma diferença quanto à estrutura dos textos, né? O texto em prosa tendo essa característica de ocupar a folha toda, de ser formado por parágrafos, e o texto em verso sendo formado, escrito ali até determinado momento da linha, e ao invés de formar parágrafos, nós temos várias estrofes, também organizadas, muitas vezes organizadas por métricas, sílabas bem contadas. Né? Um soneto, por exemplo, é extremamente bem organizado. Né? Como não pensar também em poemas do simbolismo tão bem organizados? Né? Agora, tanto o texto em prosa como o texto em verso formam a riqueza da nossa literatura brasileira. E como atividade nessa oficina, né, eu proponho que você escreva um verso, escreva aquilo que você está sentindo nesse período de pandemia, de isolamento, ou de repente um parágrafo, uma crônica que você conta a sua realidade nesse período. Mãos à obra, bom trabalho.